Após anos desaparecido em uma misteriosa viagem ao redor do mundo, o milionário retorna inesperadamente. Ao cruzar as portas do luxuoso Hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, ele congela ao se deparar com sua ex-esposa e 3 filhos, idênticos com olhos demasiadamente familiares. O que ele faz em seguida deixa a todos em choque e muda para sempre o destino de 5 vidas. O ar-condicionado do luxuoso Hotel Copacabana Palace sussurrava suavemente enquanto Gael de Souza atravessava as portas de cristal do elegante lobby. Seus sapatos italianos ecoavam no mármore polido. Cada passo calculado e preciso, como tudo em sua vida, meticulosamente organizada. Aos 37 anos, Gael havia construído um império imobiliário do zero, transformando terrenos baldios em arranha-céus reluzentes que enfeitavam a linha do horizonte carioca como joias arquitetônicas. O jet lag de sua recente viagem de negócios a São Paulo pesava sobre seus ombros, mas sua mente já processava os próximos movimentos empresariais. A aquisição do Hotel Copacabana Palace havia sido seu último triunfo, um investimento estratégico que consolidaria sua posição no mercado hoteleiro de luxo. Gael nunca deixava nada ao acaso. Cada decisão era respaldada por análises exaustivas, cada risco calculado até o último centavo. A luz dourada do pôr-do-sol carioca filtrava-se através das janelas panorâmicas, criando padrões geométricos no chão de mármore veteado. O lobby fervilhava com a elegante atividade típica de um hotel 5 estrelas. Hóspedes internacionais conversando em múltiplos idiomas, o tilintar discreto de taças do bar adjacente e o murmúrio constante dos funcionários atendendo cada detalhe com precisão suíça. Gael seguia em direção aos elevadores quando algo fez seu mundo parar completamente. Seu olhar, treinado para captar cada detalhe nas negociações mais complexas, fixou-se em uma cena que desafiava toda a sua lógica. Empresarial, ali, no elegante sofá de veludo azul marinho do lobby, estava sentada uma mulher que havia ocupado seus pensamentos durante 6 longos anos, embora jamais o admitiria em voz alta. Isadora Campos. Sua ex-esposa parecia mais bonita do que nunca. Seus cabelos castanhos caíam em ondas suaves sobre os ombros, emolduram um rosto que havia amadurecido com elegância. Vestia um tailleur creme que acentuava sua figura esbelta, e suas mãos delicadas seguravam um tablet enquanto revisava o que pareciam ser plantas arquitetônicas. Mas não era só Isadora o que havia paralisado Gael. 3 filhos idênticos, de aproximadamente 5 anos, estavam sentados ao seu redor como pequenos satélites orbitando seu universo maternal. Os trigêmeos brincavam silenciosamente com blocos de construção, seus rostos concentrados mostrando uma seriedade que resultava adorável em criaturas tão pequenas. Tinham os cabelos escuros da mãe, mas quando um deles ergueu o olhar para Gael, seu coração parou. Aqueles olhos verdes penetrantes eram inconfundivelmente seus. O tempo pareceu desacelerar enquanto Gael processava a cena impossível diante de si. Sua mente analítica, acostumada a resolver complexas equações financeiras, encontrava-se completamente desarmada diante dessa revelação. Os cálculos não batiam. Eles haviam se divorciado há 6 anos e essas crianças aparentavam 5. A matemática era brutalmente clara, mas seu coração resistia a aceitar as implicações. Isadora levantou o olhar do tablet, como se tivesse sentido a intensidade de seu olhar. Seus olhos castanhos encontraram-se com os dele através do lobby, e Gael viu neles um caleidoscópio de emoções. Surpresa, nervosismo e algo mais profundo que não conseguia decifrar. Era o mesmo olhar que ela costumava dirigir a ele quando tinham algo importante para discutir, quando as palavras se tornavam insuficientes para expressar a complexidade de seus sentimentos.
Os anos se desvaneceram em um instante. Gael recordou as manhãs preguiçosas em seu apartamento de cobertura, quando Isadora preparava café enquanto ele revisava contratos, suas risadas enchendo o espaço entre as colunas de números e cláusulas legais. Lembrou-se de como ela costumava roubar sua gravata antes de reuniões importantes, dizendo que precisava de um beijo de boa sorte mais do que de um nó perfeito. Mas também lembrou-se das discussões intermináveis, sua incapacidade de confiar completamente em alguém mais, e a noite em que ela havia feito as malas, enquanto ele permanecia trancado em seu escritório, orgulhoso demais para impedi-la. Um dos trigêmeos, o que havia levantado o olhar anteriormente, aproximou-se timidamente da mãe e sussurrou algo em seu ouvido. Isadora assentiu suavemente e seus olhos voltaram para Gael, desta vez com uma determinação que ele conhecia muito bem. Era a mesma expressão que ela tinha quando havia decidido estudar design de interiores, quando havia insistido que eles poderiam fazer seu casamento funcionar apesar das diferenças. E aparentemente, quando havia tomado a decisão de não lhes contar sobre essas crianças. Gael sentiu que seu mundo perfeitamente estruturado começava a desabar. Gael permaneceu imóvel durante vários segundos, que se sentiram como uma eternidade, enquanto sua mente tentava processar a realidade que se desdobrava diante dele. O murmúrio do lobby continuava ao seu redor, mas para ele tudo havia silenciado, exceto o som de seu próprio coração batendo aceleradamente. Com passos medidos como um felino caçando sua presa, ele dirigiu-se à área onde Isadora esperava. Com as crianças, Isadora murmurou seu nome como uma oração sussurrada, carregada de 6 anos de perguntas sem resposta. Ela incorporou-se lentamente do sofá, seus movimentos graciosos, mas tensos. Apesar dos anos passados, Gael podia ler sua linguagem corporal como se fosse um livro familiar. Isadora estava nervosa, mas também preparada para uma confrontação que havia ensaiado mentalmente durante anos. Gael respondeu com uma voz que tentava soar neutra, profissional até. Não esperava vê-lo aqui. Os 3 filhos levantaram, o olhar simultaneamente, seus olhos verdes idênticos, estudando o estranho que havia alterado a tranquilidade de sua tarde. O mais próximo de Isadora agarrou-se instintivamente à sua saia, enquanto os outros 2 trocavam olhares silenciosos, como se compartilhassem uma comunicação telepática que só os gêmeos possuem. Nem eu esperava encontrá-la aqui, replicou Gael, sua voz empresarial ativando-se automaticamente como mecanismo de defesa. Posso perguntar o que está fazendo em meu hotel? A pergunta pairou no ar, carregada de possessividade e desafio. Isadora ergueu uma sobrancelha, um gesto que Gael recordava vividamente de seus anos de casamento. Sempre precedia a uma resposta que o desarmaria completamente. Seu hotel? E perguntou com um sorriso que não chegava aos olhos. Que coincidência! Sou a designer de interiores contratada para a reforma completa do Copacabana Palace. Estou há 3 semanas trabalhando nas plantas. Gael sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. As probabilidades dessa coincidência eram astronomicamente baixas, e sua mente desconfiada imediatamente buscou explicações alternativas. Teria sido isso planejado? Isadora havia investigado suas aquisições empresariais? Mamãe, quem é esse senhor? Perguntou a criança que se agarrava à sua saia, sua voz infantil cortando a tensão como uma navalha afiada. Isadora respirou fundo, e Gael viu como suas defesas se desmoronavam momentaneamente. Durante um segundo fugaz, ele a viu como a mulher vulnerável que conhecera anos atrás, antes que as feridas e o orgulho construíssem muros entre eles. É um velho conhecido, Bento, respondeu, acariciando o cabelo da criança com ternura infinita.
Gael sentiu um nó na garganta ao ouvir o nome, Bento. Esse havia sido o nome que haviam escolhido para seu primeiro filho durante aquelas conversas noturnas, quando ainda acreditavam que o futuro lhes pertencia. Seus olhos desviaram-se para os outros 2 filhos, buscando pistas, respostas, confirmação do que seu coração já sabia, mas sua mente resistia a aceitar. E eles são Caio e Theo? Perguntou com voz rouca, surpreendendo-se ao recordar a lista completa de nomes que haviam elaborado juntos. A confirmação silenciosa de Isadora foi mais eloquente que 1000 palavras. Seus olhos encheram-se de lágrimas contidas, e Gael viu neles o reflexo de sua própria dor acumulada durante anos de ausência involuntária. Precisamos conversar, declarou Gael, sua voz empresarial incapaz de ocultar a tormenta emocional que rugia em seu interior. As crianças estão cansadas, respondeu Isadora, protetora como uma leoa defendendo seus filhotes. E não acho que este seja o lugar apropriado para... Isadora, interrompeu Gael, e pela primeira vez em anos permitiu que sua vulnerabilidade se filtrasse através de sua máscara de controle. Por favor. Os trigêmeos observavam a troca com a intuição natural das crianças que percebem as correntes emocionais dos adultos. Caio, que parecia ser o mais observador, aproximou-se timidamente de Gael. O senhor conhece a nossa mamãe de antes? Perguntou com curiosidade inocente. Gael abaixou-se até ficar à altura da criança, e ao ver de perto aqueles olhos verdes que eram um espelho perfeito dos seus, sentiu como seu mundo se reorganizava completamente. Tudo o que havia construído, todas suas conquistas empresariais, pálidas diante da realidade desses 3 pequenos seres que carregavam seu sangue. Sim, respondeu com voz trêmula. Conheci sua mãe há muito tempo. E por que o senhor não vem nos visitar? Perguntou Theo, o terceiro dos trigêmeos, com aquela honestidade brutal que só as crianças possuem. A pergunta atingiu Gael como um soco. Ele sentiu o olhar acusador de Isadora, mas também viu nela uma dor que igualava a sua. Compreendeu que durante todos esses anos ele não havia sido o único sofrendo por sua separação. É complicado, pequeno, murmurou, sem saber como explicar anos de mal-entendidos a uma mente de 5 anos. Isadora interveio, seu instinto protetor ativando-se. Filhos, vão brincar perto da fonte enquanto eu converso com o Sr. Gael. Enquanto os trigêmeos se afastavam obedientemente, Gael incorporou-se lentamente, seus olhos nunca deixando o rosto de Isadora. O ar entre eles vibrava com perguntas não formuladas, recriminações silenciosas e um amor que nenhum dos dois havia conseguido enterrar completamente. Quando você pensou em me dizer? A voz de Gael cortou o ar como uma lâmina afiada, carregada de uma mistura explosiva de dor e fúria contida. Isadora observou as crianças brincarem perto da fonte ornamental do lobby, suas risadas inocentes contrastando dramaticamente com a tormenta emocional que se desatava entre seus pais. Quando finalmente girou para enfrentar Gael, seus olhos brilhavam com lágrimas de frustração acumulada durante anos. Me dizer, replicou com voz trêmula, mas firme, como quando tentei contatá-lo durante meses depois de descobrir que estava grávida? Como quando enviei dúzias de mensagens que você nunca respondeu? Como quando fui ao seu escritório e sua secretária me disse que você havia dado ordens específicas para não passar minhas ligações? Gael sentiu como se o chão se movesse sob seus pés. Suas lembranças daquele período eram nebulosas, manchadas pela dor do divórcio e sua obsessão por mergulhar no trabalho para esquecer. Não se lembrava de nenhuma mensagem de Isadora, nenhuma ligação, nenhuma visita. Isso é impossível, murmurou,
Mas mesmo enquanto pronunciava as palavras, uma semente de dúvida começou a germinar em sua mente. Eu nunca, jamais teria ignorado algo assim. Pergunte à sua mãe, disparou Isadora com amargura. Pergunte à dona Laura como ela se assegurou de que você nunca ficaria sabendo que ia ser pai. O nome de sua mãe caiu sobre Gael como um martelo. Laura de Souza havia desprezado Isadora desde o primeiro dia, considerando-a inadequada para um homem da posição social de seu filho. Sua mãe havia sido vocal sobre sua desaprovação do casamento, mas Gael nunca havia imaginado que fosse capaz de tamanha manipulação. Minha mãe não faria algo assim, defendeu automaticamente, embora sua voz carecesse de convicção. Isadora deixou escapar uma risada amarga que não tinha nada de humor. Sua mãe me ligou pessoalmente 3 dias depois de eu ter enviado a primeira mensagem sobre a gravidez. Ela me disse que se eu realmente o amava, o deixaria em paz para que pudesse se reerguer sem as complicações de uma ex-esposa necessitada. Ela me ofereceu dinheiro, Gael. Ela me ofereceu uma soma considerável para desaparecer e nunca mais incomodá-lo. Cada palavra era como uma punhalada no peito de Gael. Ele conhecia sua mãe o suficiente para saber que ela era perfeitamente capaz de tal manobra. Laura havia construído sua vida em torno do controle e da manipulação, sempre justificando suas ações como proteção a seu filho único. "E por que você não veio diretamente me ver?" perguntou Gael, desesperado por encontrar uma falha na história de Isadora, alguma maneira de processar a traição de sua própria família. "Eu tentei", respondeu Isadora, sua voz quebrando ligeiramente. "Fui a seu escritório 4 vezes. Na primeira vez, sua secretária me disse que você estava em uma reunião. Na segunda, que você havia viajado. Na terceira vez, me disseram que você tinha ordens específicas para não me receber. Na quarta vez, havia seguranças com instruções para me escoltar para fora do prédio se eu insistisse." Gael fechou os olhos, lembrando-se vagamente de ter dado instruções gerais à sua equipe para não ser incomodado por assuntos pessoais durante os meses posteriores ao divórcio. Em sua dor e orgulho ferido, ele havia criado uma fortaleza impenetrável ao seu redor, sem perceber que estava bloqueando a informação mais importante de sua vida. Depois do 5º mês de gravidez, continuou Isadora com voz mais suave, "eu parei de tentar. Decidi que se você não queria saber de mim, também não queria saber de seus filhos. Me mudei para Porto Alegre com minha irmã durante a gravidez e os primeiros anos das crianças." Porto Alegre? Gael sentiu como se estivesse descobrindo a vida de uma estranha. "Pensei que você tivesse voltado com seus pais para Recife." "Meus pais morreram em um acidente automobilístico 6 meses antes de você nascer", revelou Isadora. E Gael viu como suas defesas se desmoronavam momentaneamente. "Não tinha ninguém além de minha irmã Clara. Ela me ajudou durante a gravidez de trigêmeos, durante o parto prematuro, durante as noites sem dormir com 3 bebês." A magnitude do que Isadora havia enfrentado sozinha começou a impactar Gael como ondas sucessivas. Uma gravidez de trigêmeos era complicada nas melhores circunstâncias, mas fazê-lo sozinha, lidando com a perda de seus pais e a rejeição percebida do pai de seus filhos, devia ter sido devastador. "Isadora, começou Gael, mas as palavras travaram em sua garganta. Como se desculpa alguém por 6 anos de ausência involuntária, como se repara o dano de ter perdido os primeiros passos, as primeiras palavras, os primeiros dias de escola. "Não quero suas desculpas, Gael", disse Isadora, endireitando-se com uma dignidade que ele sempre havia admirado. "O único que quero é que você respeite que eu criei essas crianças sozinha, que elas estiveram bem sem você, e que eu não preciso que você irrompa em suas vidas só porque agora lhe convém ser pai."
Convém? Gael sentiu um brilho de sua antiga raiva. Você acha que isso é conveniente para mim? Você acha que descobrir que tenho 3 filhos no lobby do meu próprio hotel é algo que eu planejei? Não sei mais o que acreditar de você, admitiu Isadora com cansaço. O Gael que eu conheci teria movido céus e terra para me encontrar se soubesse que estava grávida. Mas o Gael que me deixou ir embora sem lutar por nosso casamento, esse Gael poderia ter ignorado minhas mensagens perfeitamente. As palavras de Isadora atingiram Gael onde mais doía, em seu orgulho e em seu coração. Porque ela estava certa. O homem que havia sido durante seu casamento e o homem em que se havia tornado após o divórcio eram 2 pessoas completamente diferentes. O som de saltos altos se aproximando interrompeu a tensa conversa entre Gael e Isadora. Uma mulher elegante de aproximadamente 35 anos dirigia-se a eles com passo decidido, sua expressão claramente preocupada. Vestia um tailleur preto impecável e carregava uma maleta de couro que sugeria autoridade profissional. Isadora, está tudo bem? Perguntou a recém-chegada, seus olhos escuros avaliando Gael com a desconfiança instintiva de uma advogada experiente. As crianças me disseram que havia um senhor falando com você e você parecia chateada. Sofia, lhe apresento Gael de Souza, disse Isadora com voz controlada, embora Gael pudesse detectar o alívio em seu tom. Gael, ela é Sofia Pereira, minha melhor amiga e minha advogada. Gael estendeu a mão automaticamente, mas Sofia a ignorou completamente, posicionando-se ligeiramente na frente de Isadora em uma postura protetora que não passou despercebida por ele. Essa mulher havia estado se preparando para esse encontro durante anos, e sua hostilidade era palpável. Então você é o famoso Gael de Souza, disse Sofia com um sorriso que não chegava aos olhos. Ouvi muito sobre você. Imagino que nada de bom, replicou Gael, reconhecendo imediatamente que tinha uma nova adversária nessa complexa equação familiar. Isadora me contou tudo o que aconteceu, continuou Sofia sem rodeios. Como você desapareceu depois do divórcio, como ignorou suas tentativas de contatá-lo sobre a gravidez, como ela teve que criar 3 filhos sozinha enquanto você construía seu império imobiliário. Cada acusação era como um tapa na cara, especialmente porque Gael começava a compreender que provavelmente todas eram verdadeiras da perspectiva de Isadora. Sua versão dos fatos, filtrada através da dor e do orgulho, havia criado uma narrativa na qual ele era o vilão absoluto. Sofia, por favor, murmurou Isadora, claramente incomodada com a confrontação direta. Não, Isadora. Alguém tem que proteger seus interesses, replicou Sofia firmemente. Senhor de Souza, minha cliente construiu uma vida estável para seus filhos. Não permitirei que apareça do nada e a desestabilize, só porque agora lhe convém fazer o papel de pai. Gael sentiu uma onda de frustração. Cada pessoa nessa situação parecia assumir as piores intenções de sua parte, sem lhe dar a oportunidade de explicar ou defender sua posição. Minhas intenções em relação aos meus filhos não são assunto para discutir com a senhora, respondeu Gael com a frieza empresarial que havia aperfeiçoado durante anos de negociações difíceis. Seus filhos? E Sofia arqueou uma sobrancelha com incredulidade. Interessante como reclama paternidade depois de 6 anos de ausência total. Antes que Gael pudesse responder, outra voz masculina se juntou à conversa tensa. Isadora? O que está acontecendo? Aqui! Um homem de aproximadamente 40 anos aproximava-se da zona do bar, claramente dirigindo-se ao seu grupo. Era atraente de uma maneira clássica, com cabelos ligeiramente grisalhos nas têmporas e um sorriso caloroso que se desvanecia ao perceber a tensão no ar. Os trigêmeos correram para ele imediatamente. Tio Ricardo,
gritaram em uníssono, abraçando-se às suas pernas com a familiaridade de uma rotina bem estabelecida. Gael sentiu uma pontada de algo que não queria identificar como ciúme, enquanto observava a interação natural entre esse estranho e seus filhos. Ricardo levantou Bento com facilidade, despenteou carinhosamente o cabelo de Caio e fez cócegas em Theo, provocando risos genuínos dos 3 filhos. Ricardo, lhe apresento Gael de Souza, disse Isadora, e Gael notou como sua voz se suavizava ao dirigir-se a esse homem. Gael Ricardo Almeida, ele é o padrinho das crianças. Ricardo abaixou Bento suavemente e aproximou-se de Gael com a mão estendida, mas seu sorriso cordial não chegava completamente aos olhos. Gael reconheceu imediatamente o olhar de um homem que protegia seu território. Prazer em conhecê-lo, Sr. de Souza, disse Ricardo com cortesia profissional. Ouvi muito sobre o senhor ao longo dos anos. Ah, sim? Replicou Gael, apertando a mão do outro homem com mais força do que o necessário. Que estranho, porque eu não havia ouvido absolutamente nada sobre o senhor. Um silêncio incômodo seguiu a essa troca, quebrado apenas pelas crianças que continuavam brincando ao redor das pernas de Ricardo, alheias à tensão adulta que as cercava. Ricardo tem sido uma figura paterna maravilhosa para as crianças, interveio Sofia deliberadamente, claramente curtindo o desconforto de Gael. Ele esteve presente em cada aniversário, cada apresentação escolar, cada momento importante de suas vidas. Gael sentiu o golpe intencional. Esse estranho havia vivido a paternidade que ele havia perdido involuntariamente. Havia sido ele quem havia ensinado seus filhos a andar de bicicleta, quem havia secado suas lágrimas quando se machucavam, quem havia lido histórias antes de dormir. As crianças são sortudas por terem tantas pessoas que as amam, disse Gael finalmente, sua voz controlada, mas tensa. Sim, são, concordou Ricardo, e Gael detectou um aviso sutil em seu tom. E todos nós faríamos qualquer coisa para proteger essa estabilidade e felicidade. A linha havia sido traçada, claramente. Gael se encontrava sozinho contra uma frente unida. Sofia, a advogada protetora, Ricardo, o pai substituto devoto, e Isadora, a mãe que havia aprendido a viver sem ele. Todos eles viam sua aparição não como uma bênção tardia, mas como uma ameaça potencial ao mundo cuidadosamente construído que haviam criado para os trigêmeos. Gael observou seus filhos rindo com Ricardo, e pela primeira vez em anos, sentiu-se completamente impotente. Todos seus sucessos empresariais, todo seu poder e riqueza não significavam nada diante de 6 anos de amor e presença constante. 3 dias haviam se passado desde o encontro no lobby, e Gael não havia conseguido se concentrar em nada, além dos rostos de seus filhos gravados em sua memória. Ele havia cancelado 2 reuniões importantes e adiado uma ligação com investidores de Hong Kong, algo impensável em sua rotina habitual. De seu escritório no 35º andar da Torre de Souza, ele contemplava a cidade que havia ajudado a transformar. Mas pela primeira vez em anos, os arranha-céus e as construções não lhe proporcionavam a satisfação usual. Sua secretária, Patrícia, havia notado sua distração e havia reorganizado discretamente sua agenda, espaçando as citas para lhe dar tempo de processar o que claramente era uma crise pessoal. Gael apreciava sua eficiência silenciosa. Patrícia trabalhava para ele há 8 anos e havia aprendido a ler seus estados de ânimo como um barômetro emocional. Senhor de Souza, anunciou Patrícia através do intercomunicador. Tem uma ligação da dona Laura. Gael sentiu como sua mandíbula se contraía automaticamente. Ele não havia falado com sua mãe desde seu retorno da Europa, e depois das revelações de Isadora, não estava certo de estar preparado para aquela conversa. Diga que eu a ligarei mais tarde.
respondeu, adiando o inevitável. Mas as acusações de Isadora ressoavam em sua mente como um eco persistente. Era possível que sua própria mãe tivesse sabotado deliberadamente suas oportunidades de conhecer seus filhos? Laura havia mostrado sua desaprovação a Isadora desde o primeiro dia, mas Gael havia assumido que se tratava dos típicos ciúmes maternais, não de uma manipulação calculada. Seu telefone pessoal vibrou com uma mensagem de texto. Para sua surpresa, era de Isadora. As crianças estarão no Parque Ibirapuera amanhã às 4 p.m. Brinquedoteca perto do Museu Afro-Brasil. Se você realmente quer conhecê-las, pode vir. Mas que fique claro, isso é por elas, não por você. Gael leu a mensagem 3 vezes, analisando cada palavra como se fosse um contrato comercial. Era um convite carregado de condições e advertências, mas era também uma oportunidade. Sua primeira oportunidade real de interagir com seus filhos, sem a pressão do encontro acidental no hotel. No dia seguinte, Gael se encontrou estacionando seu BMW em frente ao Parque Ibirapuera 30 minutos antes do horário combinado. Ele havia trocado de roupa 3 vezes naquela manhã, optando finalmente por jeans escuros e uma camisa branca casual, uma tentativa consciente de parecer menos intimidador e mais acessível para crianças de 5 anos. O parque fervilhava com a atividade típica de uma tarde de domingo. Famílias completas desfrutavam de piqueniques sob as árvores centenárias. Crianças corriam entre as alamedas perseguindo bolhas de sabão, e o ar se enchia com os aromas de milho, churrasquinho e algodão doce dos vendedores ambulantes. Gael localizou a brinquedoteca e os viu imediatamente. Os trigêmeos brincavam nos balanços, enquanto Isadora e Ricardo conversavam em um banco próximo, vigiando-os com a atenção constante de pais experientes. Sofia também estava presente, claramente cumprindo seu papel de guardiã protetora. "Papai Gael!" gritou Bento ao vê-lo se aproximar, e o título improvisado atingiu Gael como um raio. A criança havia corrido em direção a ele com a espontaneidade natural da infância, seguida mais cautelosamente por seus irmãos. "Olá, campeões!" disse Gael, abaixando-se até ficar à sua altura. "Estão se divertindo?" "Sim. Olha como eu consigo ir alto no balanço!" exclamou Caio, correndo de volta para a área de jogos para demonstrar suas habilidades. Theo, o mais reservado dos 3, ficou perto de Gael, estudando-o com curiosidade intensa. "Por que o senhor tem os mesmos olhos que a gente?" perguntou com a honestidade brutal de uma criança de 5 anos. Gael sentiu um nó na garganta. "Porque somos família", respondeu simplesmente. "Como o tio Ricardo?" perguntou Bento, fazendo Gael notar o olhar vigilante de Ricardo do banco. "Diferente do tio Ricardo", explicou Gael cuidadosamente. "Mais parecido como vocês são, família entre vocês 3. As crianças trocaram olhares, processando essa informação com a seriedade que reservavam para conceitos importantes. Gael podia ver suas mentes trabalhando, tentando encaixar essa nova peça no quebra-cabeça de sua compreensão familiar. "O senhor quer brincar com a gente?" perguntou Caio, aparentemente tendo chegado a uma conclusão satisfatória sobre a situação. Durante a hora seguinte, Gael se viu empurrando balanços, ajudando na descida do escorregador e participando de uma elaborada brincadeira de pega-pega, que exigiu mais energia física do que ele havia usado em anos. Seus sapatos italianos encheram-se de areia. Sua camisa branca manchou-se com pegadas de mãos pequenas, e pela primeira vez em anos, ele se sentiu completamente presente no momento. "O senhor é muito bom nisso", comentou Theo durante um descanso, bebendo água de uma garrafinha que Isadora havia embalado. "Em que eu sou bom?" perguntou Gael, genuinamente curioso. "Em ser divertido", respondeu a criança com seriedade. "O tio Ricardo sempre tem medo de que a gente se machuque, mas o senhor nos deixa fazer coisas mais aventureiras." Gael olhou para o banco,
onde Isadora observava a interação com uma expressão indecifrável. Pela primeira vez, desde o encontro no hotel, sua hostilidade parecia ter diminuído ligeiramente, substituída por algo que poderia ter sido uma esperança cautelosa. "O senhor pode vir brincar com a gente outro dia?" perguntou Bento enquanto se preparavam para ir embora. "Se a mamãe dele disser que está bem", respondeu Gael, olhando diretamente para Isadora. Ela assentiu quase imperceptivelmente, e Gael sentiu como se tivesse ganhado uma pequena batalha, em uma guerra muito maior. Enquanto se afastavam, Theo correu de volta para ele. "Papai Gael", sussurrou conspiratoriamente, "eu gosto mais do senhor do que do tio Ricardo. Ele cheira a perfume, mas o senhor cheira a aventura." E com essa declaração inocente, Gael sentiu que algo fundamental havia mudado em seu mundo perfeitamente ordenado. Gael havia passado a noite em claro, revivendo cada momento do dia no parque com seus filhos. O riso de Lorenzo quando o empurrava, no balanço, a forma como Bento insistia em lhe ensinar o jogo de esconde-esconde, e especialmente as palavras de Caio sobre cheirar a aventura. Pela primeira vez em anos, Gael havia experimentado uma felicidade pura, sem as complicações do sucesso empresarial ou das manobras financeiras. Mas havia uma sombra escura que ofuscava essa nova luz em sua vida. As acusações de Yasmin sobre sua mãe. Gael havia decidido que era hora de confrontar Yara diretamente, sem rodeios nem diplomacia familiar. A mansão de sua mãe, em Santa Teresa, se erguia imponente entre jardins impecavelmente cuidados. Yara Montenegro havia construído essa fortaleza de elegância europeia após a morte de seu marido, enchendo-a com antiguidades e obras de arte que refletiam sua obsessão por status social. Gael atravessou o hall de mármore, cumprimentando brevemente a empregada que o conhecia desde criança. "Gael, querido", Yara o recebeu da sala principal, elegante como sempre em um tailleur Chanel pérola. Aos 65 anos, mantinha a postura ereta e o olhar penetrante que havia usado para intimidar gerações de pretendentes e sócios comerciais de sua família. "Que surpresa tão agradável. Patrícia me disse que você estava evitando minhas ligações. Precisamos conversar." "Mãe", anunciou Gael sem rodeios, recusando a xícara de chá que ela lhe oferecia. "E preciso que seja completamente honesta comigo." Yara ergueu uma sobrancelha perfeitamente delineada, um gesto que Gael havia herdado. "Você soa muito sério, filho. Aconteceu algo nos negócios?" "Não se trata de negócios", replicou Gael, estudando o rosto da mãe em busca de qualquer sinal de culpa. "Se trata de Yasmin e dos meus filhos." A mudança na expressão de Yara foi quase imperceptível, mas Gael a conhecia suficientemente bem para detectar o brilho de pânico que cruzou seus olhos antes que sua máscara de compostura se reinstalasse. "Filhos?" perguntou com voz cuidadosamente controlada. "Gael, não entendo do que você está falando." "Tenho 3 filhos, mãe. Trigêmeos de 5 anos. Conheci-os há uma semana no hotel." Gael pronunciou cada palavra com precisão cirúrgica, observando como a cor desvanecia gradualmente do rosto de sua mãe. "Yasmin diz que tentou me contatar quando estava grávida, mas que alguém se certificou de que eu nunca recebesse suas mensagens." Yara permaneceu em silêncio durante vários segundos, que se sentiram como horas. Gael podia ver como sua mente calculava, avaliando opções, buscando a melhor estratégia de defesa. Era a mesma expressão que tinha quando gerenciava crises nas reuniões do Conselho das Fundações Beneficentes que presidia. "Sente-se, Gael", disse finalmente com voz cansada. "Essa vai ser uma conversa longa." "Prefiro ficar em pé", replicou Gael cruzando os braços, "e prefiro a verdade."
Yara caminhou até a janela que dava para o jardim, sua postura perdendo um pouco de sua rigidez habitual. Quando falou, sua voz tinha uma qualidade diferente, mais vulnerável. Yasmin ligou, admitiu sem virar para olhá-lo. Várias vezes. Também veio à casa 2 vezes durante os primeiros meses após o divórcio. Gael sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. E eu achei que ela estava sendo manipuladora, continuou Yara, finalmente virando para enfrentar a fúria crescente nos olhos do filho. Vocês tinham acabado de se divorciar, Gael. Você estava arrasado, embora tentasse esconder. Pensei que ela estava inventando a gravidez para te reconquistar. Inventando? A voz de Gael se elevou perigosamente. Como se pode inventar trigêmeos, mãe? No início, ela não mencionou que fossem trigêmeos, se defendeu Yara. Só disse que estava grávida e que o bebê era seu. Eu pensei que era uma estratégia desesperada. Gael se aproximou da mãe, sua altura imponente sobre ela pela primeira vez em sua vida adulta. O que você fez exatamente? Yara respirou fundo, como se estivesse se preparando para confessar um crime. Ofereci dinheiro para que ela desaparecesse. Uma quantia considerável. Pensei que, se realmente estivesse grávida, pelo menos poderia criar a criança confortavelmente sem complicar sua vida. E quando ela recusou o dinheiro, então percebi que talvez estivesse dizendo a verdade, admitiu Yara com voz quase inaudível. Mas naquela altura, você havia dado instruções específicas em seu escritório sobre não receber ligações pessoais. Você havia construído essas barreiras sozinho, Gael. Eu só as reforcei. Gael se afastou da mãe, precisando de espaço físico para processar a magnitude da traição. Você me roubou 6 anos com meus filhos, murmurou, sua voz carregada de dor. 6 anos de aniversários, primeiras palavras, primeiros passos. Tudo porque você decidiu que sabia melhor do que eu o que era bom para a minha vida. Pensei que estava te protegendo, insistiu Yara, lágrimas começando a se formar em seus olhos. Yasmin não era adequada para você, Gael. Vinha de uma família de classe média, não tinha educação universitária, não entendia nosso mundo. Nosso mundo, repetiu Gael com amargura. Você se refere a esse mundo vazio de aparências e manipulações? Ao mundo onde uma avó priva seus netos de conhecer o pai porque não aprovam da origem social da mãe? Yara se afundou em sua cadeira favorita, parecendo envelhecer anos em questão de minutos. Cometi um erro, sussurrou, um erro terrível. Não foi um erro, mãe, corrigiu Gael friamente. Foi uma decisão calculada e cruel, e agora tenho que viver com as consequências da sua proteção pelo resto da minha vida. Gael se dirigiu para a porta, mas parou no batente. Esses meninos são meus filhos e vou recuperar o tempo perdido com eles. E você vai se manter longe dessa situação até que eu decida se algum dia poderá fazer parte das vidas deles. Ao sair da mansão, Gael ouviu sua mãe soluçar pela primeira vez desde a morte de seu pai. Mas, pela primeira vez em sua vida, não sentiu o impulso de consolá-la. A revelação de sua mãe havia deixado Gael em um estado de turbulência emocional que não havia experimentado desde os dias mais escuros de seu divórcio. Durante 3 dias, havia tentado contatar Yasmin para lhe contar sobre sua conversa com Yara, mas ela havia estado evitando suas ligações, claramente ocupada com o projeto de reforma do hotel. Era sexta-feira à tarde, quando Gael finalmente a encontrou na área de construção do Hotel Copacabana Palace, cercada por plantas arquitetônicas, amostras de tecido e trabalhadores da construção civil. Vestia jeans e uma blusa branca manchada de pó, com os cabelos presos em um rabo de cavalo. Imprático, Gael nunca a havia visto mais bonita. Yasmin, precisamos conversar, disse Gael, aproximando-se cautelosamente entre os andaimes e materiais de construção.
Ela levantou o olhar dos planos que estava revisando com o mestre de obras, sua expressão imediatamente defensiva. Gael, estou trabalhando. Se isso é sobre as crianças, podemos conversar esta noite quando eu estiver em casa. É sobre minha mãe, insistiu Gael, e viu como a expressão de Yasmin mudava imediatamente. Conversei com ela. Ela confessou tudo. Yasmin dispensou o mestre de obras com um gesto e se aproximou de Gael, seus olhos buscando em seu rosto algum sinal do que havia descoberto. O que ela confessou exatamente? Tudo o que você me disse era verdade, admitiu Gael com voz rouca. As mensagens, as visitas, o dinheiro que ela te ofereceu, tudo. Yara manipulou a situação porque pensou que estava te protegendo de uma mulher que não era adequada para mim. Yasmin fechou os olhos brevemente, como se estivesse absorvendo uma verdade que havia esperado ouvir durante anos. Quando os abriu, Gael viu lágrimas contidas. Você não sabe quantas vezes duvidei de mim mesma, sussurrou. Quantas vezes pensei que talvez tivesse interpretado mal os sinais, que talvez você realmente não quisesse saber de nós. Gael deu um passo em sua direção, mas Yasmin recuou instintivamente. Yasmin, sinto muito por não ter lutado mais para te encontrar. Sinto muito por ter construído muros tão altos que nem mesmo a verdade conseguia traspassá-los. Antes que Yasmin pudesse responder, o som estridente do alarme de incêndio ressoou por todo o hotel. Fumaça começou a vazar de um dos quartos em reforma, e os trabalhadores começaram a evacuar a área em pânico. O fogo está perto da suíte presidencial, gritou alguém. Há documentos importantes lá. Gael e Yasmin trocaram olhares, de pânico. A suíte presidencial havia sido convertida temporariamente em escritório de arquivo para o projeto de reforma, contendo contratos valiosos, plantas originais do hotel e documentos históricos irreemplacáveis. Sem pensar duas vezes, Gael correu para as escadas de emergência, seguido por Yasmin, que gritava seu nome. A fumaça ficava mais densa enquanto subiam, mas Gael estava determinado a salvar ao menos os documentos mais importantes de seu investimento. Gael, não! E gritou Yasmin de trás. Os bombeiros já estão a caminho. Mas Gael já havia chegado à suíte presidencial. O fogo ainda não havia alcançado essa área, mas a fumaça era sufocante. Começou a recolher pilhas de documentos, colocando-os em caixas que encontrou. Yasmin chegou segundos depois, tossindo, mas decidida a ajudar. Você é um idiota, tossiu enquanto ajudava a embalar documentos, mas um idiota corajoso. Trabalharam em silêncio durante vários minutos críticos, suas mãos ocasionalmente se roçando, enquanto resgatavam anos de trabalho e planejamento. Gael sentiu uma estranha sensação de déjà-vu, lembrando como costumavam trabalhar juntos em projetos quando eram casados, complementando-se naturalmente. Gael, olha isso, disse Yasmin de repente, segurando uma caixa de metal que havia estado escondida atrás de um arquivo. Estava lacrada na parede. Deve ter estado aqui durante décadas. O som de sirene se aproximava, mas Gael não conseguiu resistir à curiosidade. Abriram a caixa juntos, tossindo enquanto a fumaça engrossava. Dentro encontraram documentos amarelados, fotografias antigas e cartas amarradas com fitas desbotadas. São cartas de amor, murmurou Yasmin, examinando os envelopes com datas dos anos 1950. Endereçadas a Yara Albuquerque e assinadas por Antônio Montenegro. Gael sentiu como se o chão se movesse sob seus pés. Yara Albuquerque, esse era o nome de solteira da minha avó paterna. E Antônio Montenegro era meu avô. E olha isso, sussurrou Yasmin, mostrando-lhe outra série de cartas. Estão endereçadas a Gael Reis e assinadas por Helena Albuquerque.
Reis é meu nome de solteira, disse Yasmin com espanto. E Helena? Helena era o nome da minha avó. Os bombeiros invadiram o quarto naquele momento, forçando-os a evacuar imediatamente. Mas enquanto saíam do edifício, carregando a misteriosa caixa junto com os documentos comerciais, tanto Gael como Yasmin compreenderam que haviam descoberto algo que mudaria tudo. Uma vez lá fora, enquanto os bombeiros controlavam o incêndio, Gael e Yasmin sentaram-se em um banco, examinando as cartas com mais atenção. A correspondência revelava uma história de amor entre seus avós que havia sido interrompida por uma disputa familiar nos anos 50. Nossas famílias estavam conectadas muito antes de nos conhecermos, murmurou Gael, lendo uma carta particularmente emocionante, onde seu avô prometia à avó de Yasmin que encontrariam uma maneira de ficar juntos, apesar da oposição familiar. É como se o destino estivesse tentando corrigir um erro do passado, sussurrou Yasmin, seus olhos brilhando com uma nova compreensão. Gael a olhou, coberta de fuligem, mas mais bonita do que nunca, e sentiu que algo fundamental havia mudado entre eles durante aqueles minutos de perigo compartilhado. Uma semana após o incêndio, o Hotel Copacabana Palace havia se transformado em um fervilhar de atividade renovada. Os danos haviam sido menores do que inicialmente se temia, e Gael havia aproveitado a oportunidade para acelerar certas reformas que haviam sido programadas para etapas posteriores. O que mais o surpreendia era como Yasmin havia começado a incluí-lo, naturalmente, nas decisões de design, consultando-o sobre detalhes que antes gerenciava independentemente. O que você acha desse tom de azul para o lobby principal? E perguntou Yasmin, mostrando-lhe amostras de tecido enquanto estavam sentados no bar temporário do hotel, que havia sido convertido em escritório improvisado. Gael estudou as opções, mas sua atenção se desviou para a forma como a luz da tarde iluminava o rosto de Yasmin quando se concentrava. Gosto do azul cobalto, respondeu finalmente. Combina com o mármore existente e dá profundidade ao espaço. Exatamente o que eu pensava, sorriu Yasmin. E pela primeira vez em anos, Gael viu um brilho da cumplicidade que haviam compartilhado em seu casamento. O som de risos infantis interrompeu seu momento de colaboração profissional. Os trigêmeos tinham acabado de chegar da escola, correndo para a mesa onde seus pais trabalhavam. Gael havia insistido que Yasmin trouxesse as crianças para o hotel após as aulas, argumentando que era mais seguro do que deixá-las com uma babá enquanto ela trabalhava até tarde. Papai Gael! Gritou Lorenzo, lançando-se em sua direção com a confiança que havia desenvolvido durante seus encontros regulares. Você pode me ajudar com minha tarefa de matemática? Está super difícil. Gael sentiu uma onda de orgulho e ternura. Durante as últimas 2 semanas, havia estabelecido uma rotina de ajudar as crianças com suas tarefas escolares, enquanto Yasmin terminava seu trabalho. Descobriu que tinha uma paciência infinita para explicar conceitos que os pequenos não entendiam, uma faceta de sua personalidade que nem ele mesmo conhecia. Claro, campeão, respondeu Gael, desimpedindo espaço na mesa. Que tipo de matemática vocês estão vendo? Adição e subtração com números grandes, explicou Bento, juntando-se à sessão de tarefa. A professora diz que temos que mostrar nosso trabalho, mas não entendo por que, se já sei a resposta. Gael sorriu, reconhecendo sua própria impaciência adolescente com os processos quando já conhecia os resultados. Mostrar o trabalho é importante, porque ensina ao seu cérebro a pensar de forma organizada, explicou pacientemente. É como quando você constrói algo. Você precisa de plantas, embora saiba como vai ficar no final. Caio, sempre o mais observador, havia ficado perto de Yasmin, desenhando em uma folha de papel enquanto escutava a conversa. De repente, se aproximou de Gael e lhe mostrou seu desenho. É nossa família.
anunciou com seriedade. Olha, esses somos nós três. Essa é a mamãe e esse é você. Gael estudou o desenho com a atenção que teria dedicado a um contrato milionário. 5 figuras de palito sorrindo de mãos dadas, com um prédio grande ao fundo que presumivelmente era o hotel. O que mais o comovia era que Caio havia desenhado Papai Gael exatamente no centro do grupo familiar. É lindo, murmurou Gael com voz rouca. Posso ficar com ele? Claro, respondeu Caio, claramente complacido com a reação. Você pode pendurá-lo em seu escritório, como fazem os outros papais. Yasmin observava a interação com uma expressão suave que Gael não havia visto em anos. Quando seus olhos se encontraram por cima das cabeças das crianças, ela não desviou o olhar imediatamente, como havia estado fazendo durante semanas. Você está com fome, Caio? Perguntou Gael, percebendo que o menino havia deixado sua merenda escolar intacta. Um pouquinho, admitiu Caio timidamente. Mas meu estômago está se sentindo estranho. Yasmin imediatamente se alertou. Estranho como, meu amor? Antes que Caio pudesse responder, começou a ter dificuldades para respirar. Seu rosto ficou pálido e pequenas ronchas vermelhas apareceram em suas bochechas. É uma reação alérgica, declarou Gael imediatamente, mantendo a calma enquanto sua mente empresarial se ativava em modo de crise. Yasmin, onde está a sua injeção de adrenalina? Na minha bolsa, respondeu Yasmin, já procurando freneticamente em sua bolsa. Caio é alérgico a amendoim, mas eu revisei tudo o que ele comeu hoje. Gael carregou Caio enquanto Yasmin encontrava o autoinjetor de epinefrina. Com mãos firmes, administrou a injeção na coxa do menino, falando-lhe com voz calma e tranquilizadora. Tudo vai ficar bem, campeão, murmurou Gael enquanto segurava Caio. Papai está aqui e mamãe está aqui. Você é muito corajoso. Lorenzo e Bento observavam com olhos grandes e assustados, mas Gael conseguiu manter um ambiente de calma controlada. Meninos, ajudem a mamãe a arrumar as coisas. Vamos levar o Caio ao médico para ter certeza de que ele está completamente bem. A caminho do hospital, com Caio respirando mais facilmente nos braços de Gael, Yasmin finalmente falou. Você lidou com isso perfeitamente, disse com voz suave. Muitos adultos entram em pânico com reações alérgicas, mas você agiu como se estivesse fazendo isso há anos. É meu filho, respondeu Gael simplesmente. Claro que vou protegê-lo. Naquela noite, depois que os médicos confirmaram que Caio estava completamente fora de perigo, Yasmin convidou Gael para tomar café em seu apartamento. Era a primeira vez que ele via onde seus filhos viviam. O apartamento era aconchegante e cheio de vida, com desenhos infantis cobrindo a geladeira e brinquedos organizadamente dispersos pela sala. Gael podia ver como Yasmin havia criado um lar acolhedor e seguro para seus filhos, e sentiu uma mistura de admiração e arrependimento por tudo o que havia perdido. Gael, disse Yasmin enquanto lhe servia café, quero que você saiba que estou começando a ver que talvez ambos perdemos algo importante quando nos separamos. Era a primeira vez em 6 anos que ela admitia que seu divórcio havia sido uma perda mútua, não apenas seu abandono unilateral. Os prognósticos meteorológicos haviam advertido sobre a tempestade tropical Helena durante toda a semana, mas ninguém esperava que atingisse o Rio de Janeiro com tanta intensidade. As chuvas começaram na sexta-feira à noite como uma garoa persistente, mas na manhã de sábado haviam se transformado em um dilúvio torrencial que inundou ruas, paralisou o transporte público e deixou milhares de pessoas presas em seus locais. Gael havia passado a noite no hotel, supervisionando as medidas de emergência junto com a equipe de manutenção. As janelas do lobby principal ofereciam uma vista espetacular, mas aterrorizante, da cidade sob ataque natural.
A água corria pelas ruas como rios improvisados, arrastando automóveis e convertendo avenidas em lagos perigosos. As estradas estão completamente fechadas, informou o gerente do hotel pelo rádio. A Defesa Civil relata que não será seguro sair antes de segunda-feira de manhã, no mínimo. Gael sentiu uma pontada de preocupação. Yasmin e as crianças haviam planejado voltar para seu apartamento na sexta-feira à noite, mas a tempestade os havia surpreendido enquanto revisavam os avanços de reforma na ala leste do hotel. Agora estavam oficialmente presos junto com aproximadamente 50 funcionários e uma dúzia de hóspedes que não haviam conseguido evacuar a tempo. Papai Gael! Chegou a voz de Lorenzo da área do restaurante, onde Yasmin havia improvisado um acampamento familiar com cobertores e travesseiros. A tempestade vai derrubar o hotel? Gael se aproximou do pequeno grupo, notando como Yasmin havia criado um ambiente aconchegante, apesar das circunstâncias extraordinárias. Os trigêmeos estavam em pijamas emprestados do estoque do hotel, jogando cartas sob a luz suave de lâmpadas de emergência. Não, campeão, respondeu Gael, sentando-se no chão ao lado deles. Esse hotel foi construído para resistir a tempestades muito piores do que essa. Estamos completamente seguros aqui. É como uma aventura, declarou Bento com o entusiasmo típico de uma criança de 5 anos. Como quando os exploradores ficam presos em uma caverna e têm que usar sua inteligência para sobreviver. Exatamente como uma aventura, concordou Gael, trocando um olhar divertido com Yasmin. Durante as últimas horas, a situação extraordinária havia derrubado as barreiras formais que ainda existiam entre eles. Caio, sempre o mais sensível, se aninhou contra Gael. Podemos dormir todos juntos esta noite, como uma família de verdade? A pergunta inocente criou um silêncio carregado, de significado. Gael olhou para Yasmin, buscando permissão, e viu em seus olhos uma vulnerabilidade que não havia mostrado em semanas. Claro, respondeu Yasmin suavemente. Esta noite somos uma família de camping. Enquanto as crianças se preparavam para dormir, Gael e Yasmin se encontraram compartilhando a responsabilidade parental com uma naturalidade que os surpreendeu a ambos. Gael ajudou Lorenzo a escovar os dentes no banheiro do restaurante, enquanto Yasmin lia para Bento uma história, improvisada sobre aventureiros presos em uma tempestade mágica. Nunca pensei que diria isso, murmurou Yasmin, quando finalmente se sentaram juntos no sofá do lobby, observando as crianças dormirem sobre um monte de travesseiros. Mas estar presos aqui se sente natural. Gael concordou, estudando o rosto de sua ex-esposa sob a luz fraca. É a primeira vez em anos que me sinto completamente presente em um momento, sem telefones, sem reuniões, sem escapatória possível, só isso. O som da chuva contra as janelas criava uma trilha sonora hipnótica para sua conversa. Gael percebeu que não haviam estado sozinhos, realmente, sozinhos, desde seu divórcio. Gael, disse Yasmin depois de vários minutos de silêncio confortável. Alguma vez você se pergunta como teriam sido as coisas se tivéssemos sabido sobre nossos avós antes? O tempo todo, admitiu Gael. Talvez teríamos entendido que alguns obstáculos estão destinados a serem superados, não evitados. Yasmin se aproximou levemente dele no sofá. Quando encontramos essas cartas, senti como se o universo estivesse nos dando uma segunda chance. Como se nossos avós estivessem esperando durante décadas para que corrigíssemos sua história inacabada. E o que você acha que eles teriam querido que fizéssemos? Perguntou Gael, sua voz quase um sussurro. Acho que eles teriam querido que fôssemos corajosos, respondeu Yasmin, seus olhos brilhando com lágrimas contidas.
que lutássemos pelo amor da maneira que eles nunca puderam. Gael sentiu seu coração acelerar. Durante 6 anos, havia reprimido seus sentimentos por Yasmin, se convencendo de que seu amor havia morrido com seu casamento. Mas sentado aqui, na intimidade forçada da tempestade, cercados pelo som da respiração suave de seus filhos, percebeu que havia estado mentindo para si mesmo. Yasmin começou, mas ela colocou um dedo suavemente sobre seus lábios. Não diga nada ainda, sussurrou. Só fique aqui comigo esta noite. Finjamos que somos a família que sempre quisermos ser. Gael concordou, e quando Yasmin se recostou contra seu peito, sentiu como se uma parte de sua alma, que havia estado congelada durante anos, finalmente começasse a descongelar. Lá fora, a tempestade Helena rugia com fúria primitiva, mas lá, dentro, no pequeno círculo de luz onde sua família improvisada dormia, Gael sentiu uma paz que havia esquecido que existia. Naquela noite, pela primeira vez em 6 anos, Gael e Yasmin dormiram um ao lado do outro, não como amantes, mas como 2 almas feridas que finalmente haviam encontrado o caminho de volta para casa. A segunda-feira após a tempestade, amanheceu com um céu limpo que parecia zombar da intensidade emocional que havia dominado o fim de semana. Gael acordou no sofá do lobby com uma rigidez no pescoço, mas com uma sensação de plenitude no coração que não havia experimentado em anos. Yasmin e as crianças já haviam partido cedo, mas ele havia encontrado um bilhete de Caio colado na mesa de café. Obrigado por cuidar de nós na tempestade, papai Gael. Você é o melhor. Gael dobrou o bilhete cuidadosamente e o guardou em sua carteira, junto com o desenho da família que Caio lhe havia dado semanas atrás. Pequenos tesouros que haviam começado a redefinir seu conceito de verdadeira riqueza. Seu momento de reflexão tranquila foi interrompido pela chegada de Patrícia, que parecia particularmente agitada para uma segunda-feira de manhã. Senhor Montenegro, anunciou sem rodeios, você tem uma reunião urgente às 10. Os representantes da rede de hotéis Cristal estão na sala de conferências. Aparentemente, eles estão tentando contatá-lo desde sexta-feira. Gael franziu a testa. Cristal era uma rede hoteleira multinacional conhecida por suas aquisições agressivas e sua tendência a homogeneizar propriedades únicas. O que eles querem? Não disseram especificamente, mas mencionaram uma proposta que você não poderá recusar, respondeu Patrícia com uma expressão que sugeria que ela tinha suas próprias suspeitas sobre as intenções dos visitantes. 1 hora depois, Gael se encontrava diante de 3 executivos impecavelmente vestidos em sua sala de conferências. O líder do grupo, um homem careca de aproximadamente 50 anos, chamado Ricardo Black, havia estendido uma pasta de couro sobre a mesa de cristal. Senhor Montenegro, começou Ricardo com um sorriso que não chegava a seus olhos. Temos acompanhado sua carreira durante anos. Sua visão para transformar propriedades históricas em experiências de luxo modernas é exatamente o que a Cristal busca no mercado latino-americano. Gael manteve sua expressão neutra, uma habilidade aperfeiçoada durante décadas de negociações. Agradeço o elogio, mas o Hotel Copacabana Palace não está à venda. Tudo está à venda pelo preço certo, replicou Ricardo, deslizando a pasta em direção a Gael. Abra! Gael abriu a pasta e sentiu sua respiração parar momentaneamente. O valor impresso na primeira página era astronômico, mais do triplo do que havia pago pelo hotel, mesmo considerando as reformas. 250 milhões de PT2.
Reais, declarou Ricardo com satisfação evidente. À vista, transferência imediata, suficiente para resolver qualquer problema financeiro que você possa ter e manter seu estilo de vida luxuoso por várias gerações. Gael fechou a pasta bruscamente, mas não antes que sua mente empresarial tivesse calculado automaticamente as implicações. Essa quantia de dinheiro não apenas resolveria os problemas de liquidez causados pela traição de seu antigo sócio, mas lhe permitiria diversificar completamente seu portfólio e reduzir significativamente seus riscos financeiros. Por que o Copacabana Palace? Perguntou Gael, tentando ganhar tempo para processar a oferta. Eles têm dezenas de propriedades mais estabelecidas disponíveis no mercado. A localização é perfeita, explicou um dos outros executivos. Mas mais importante, queremos a equipe criativa por trás do projeto de reforma. Temos observado o trabalho de Yasmin Reis e queremos contratá-la para uma série de propriedades em toda a América Latina. O nome de Yasmin caiu sobre Gael como um balde de água fria. Yasmin está envolvida nessa oferta? Claro, sorriu Ricardo. Na verdade, foi ela quem inicialmente nos contatou sobre a possibilidade de a Cristal adquirir o projeto. Aparentemente, ela estava preocupada com a estabilidade financeira a longo prazo da reforma. Gael sentiu como se tivesse levado uma facada. A mulher com quem havia compartilhado a intimidade emocional mais profunda em anos havia estado, aparentemente, negociando pelas suas costas para vender seu projeto. Senhor Monteiro, continuou. Blackstone, interpretando incorretamente o silêncio de Gabriel como consideração da oferta, entendemos que deve haver laços emocionais com a propriedade. Mas pense em termos práticos. Com esse dinheiro, poderia começar qualquer projeto que desejasse, em qualquer parte do mundo, sem as complicações de sócios desleais ou situações pessoais complicadas. A referência indireta a Valentina foi como sal em uma ferida aberta. Gabriel levantou-se abruptamente da mesa, sua máscara empresarial finalmente rachando. Senhores, preciso de tempo para considerar a proposta de vocês, anunciou com voz controlada. Minha secretária entrará em contato com a resposta em 48 horas. Depois que os executivos se foram, Gabriel permaneceu em seu escritório, olhando pela janela para a cidade que havia ajudado a construir. Seu celular vibrou com uma mensagem de Valentina. As crianças querem saber se você pode jantar conosco esta noite. Temos muito o que comemorar depois do fim de semana. Gabriel leu a mensagem 3 vezes, buscando algum indício de duplicidade. Alguma pista de que a mulher que havia começado a amar novamente o estava traindo da maneira mais calculada possível. A oferta da Richmond representava tudo pelo que ele havia trabalhado. Segurança financeira absoluta, liberdade das complicações emocionais e a oportunidade de começar de novo, sem os erros do passado pesando sobre ele. Mas também significaria o fim do projeto de renovação que o unira a Valentina, o fim de suas tardes, ajudando as crianças com a lição de casa, e o fim do sonho de reconstruir a família que havia perdido por orgulho e desentendimentos. Gabriel pegou o cartão de Blackstone e o estudou por longos minutos. Pela primeira vez em sua carreira, uma decisão empresarial perfeitamente lógica se sentia como uma traição a algo muito mais valioso que o dinheiro. Seu celular tocou novamente. Desta vez, era uma mensagem de Daniel. Papai Gabriel, desenhei outro retrato da nossa família. Desta vez, te coloquei uma coroa, porque você é o rei dos hotéis. Te amo. Gabriel fechou os olhos e percebeu que a decisão mais importante de sua vida não tinha nada a ver com hotéis ou dinheiro. Gabriel chegou ao restaurante familiar onde Valentina havia sugerido jantar com uma tempestade emocional rugindo em seu interior.
Durante todo o trajeto, havia ensaiado diferentes maneiras de confrontá-la sobre a Richmond, mas cada cenário terminava com a destruição da frágil confiança que haviam reconstruído durante a tempestade. Os trigêmeos correram para ele. No momento em que atravessou a porta, seus rostos iluminados pela alegria pura que só as crianças podem expressar. Gabriel sentiu seu coração se partir um pouco mais. Como poderia acusar a mãe deles de traição na frente desses anjos inocentes? Papai Gabriel, gritou Lucas, pendurando-se em seu braço. A mamãe diz que você tem uma surpresa para nós. Gabriel olhou confuso para Valentina, que se aproximava, com um sorriso radiante que parecia genuíno. Se estava atuando, era uma atuação perfeita. Uma surpresa? Perguntou Gabriel cautelosamente. Eduardo nos contou sobre a oferta da Richmond, explicou Valentina, sentando-se à mesa familiar. Deve ser incrível receber uma validação tão grande do seu trabalho. As crianças estão animadas em saber que o papai delas é tão bem-sucedido. Gabriel sentiu como se o restaurante girasse ao seu redor. Eduardo estava sentado do outro lado da mesa, observando a conversa com uma expressão que Gabriel não conseguiu decifrar completamente. Havia algo em seus olhos que lhe lembrava um predador observando sua presa. Eduardo te falou sobre a Richmond? Perguntou Gabriel lentamente, dirigindo-se a Valentina, mas sem tirar os olhos de Eduardo. Claro! Respondeu Eduardo com um sorriso que não chegava completamente aos seus olhos. Quando os representantes da Richmond me contataram para verificar alguns detalhes sobre o projeto de renovação, achei que Valentina deveria saber sobre essa oportunidade incrível para você. Gabriel sentiu como as peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar de uma maneira perturbadora. Eles te contataram? Por quê? Bom, Eduardo deu de ombros com falsa modéstia. Aparentemente alguém havia mencionado minha proximidade com a equipe criativa do projeto. Queriam ter certeza de que Valentina estaria disponível para trabalhos futuros, caso você decidisse vender. Valentina franziu a testa, claramente processando algo que não havia considerado antes. Espera, Eduardo, como eles souberam da sua conexão com o projeto? Você nunca esteve oficialmente envolvido na renovação do hotel. Gabriel observou Eduardo se tensionar levemente, uma reação quase imperceptível que teria passado despercebida por alguém menos experiente em ler pessoas. Os negócios são um mundo pequeno, querida, respondeu Eduardo, mas sua voz tinha uma qualidade diferente. As pessoas conversam, se conectam. O importante é que Gabriel tem uma oportunidade incrível de garantir seu futuro financeiro. Papai Gabriel, interveio Tomás inocentemente. Por que o tio Eduardo conhece gente do seu trabalho se ele vende seguros? A pergunta da criança caiu sobre a mesa como uma bomba silenciosa. Gabriel viu a expressão de Valentina mudar lentamente, de confusão para suspeita. Eduardo, disse Valentina com voz controlada, acho que precisamos conversar em particular. Não precisa, interveio Gabriel, seu instinto empresarial completamente ativado. Acho que Eduardo deveria nos explicar exatamente como ele entrou em contato com a Richmond e por que se apresentou como representante do projeto. Eduardo olhou ao redor da mesa, claramente percebendo que sua cuidadosa manipulação estava sendo exposta. As crianças observavam a conversa com a confusão típica de quando os adultos falam em códigos que não entendem. Tudo bem, suspirou Eduardo finalmente, como se fosse um mártir confessando seus pecados. Eu contatei a Richmond, mas eu fiz isso por você, Valentina, e pelas crianças. O quê? Valentina ficou visivelmente pálida. Eu vi como Gabriel tem entrado e saído das vidas de vocês, continuou Eduardo, sua voz assumindo um tom de preocupação fingida. Hoje ele está aqui, fazendo o papel de pai dedicado. Mas o que acontece quando ele se cansar dessa fantasia familiar?
O que acontece quando suas prioridades empresariais voltarem a ter precedência? Gabriel sentiu uma fúria fria apoderando-se dele. Você se atreve a questionar meu compromisso com meus filhos. Não questiono seu compromisso atual, respondeu Eduardo, claramente sentindo que tinha a vantagem emocional. Questiono sua consistência. 6 anos atrás, você também estava comprometido com Valentina até que o trabalho se tornou mais importante. Eduardo, chega, interveio Valentina com voz trêmula. Não, Valentina, alguém tem que dizer a verdade, continuou Eduardo, completamente desmascarado agora. Eu estive aqui durante 6 anos. Eu fui quem consolou essas crianças quando elas perguntavam por que não tinham pai. Eu fui quem enxugou suas lágrimas quando você sentia falta do seu casamento perdido. Gabriel viu lágrimas se formando nos olhos de Valentina, mas também viu algo mais. A compreensão de que havia sido manipulada por alguém em quem confiava completamente. E por isso você contatou a Richmond, murmurou Valentina, para garantir que Gabriel tivesse uma desculpa para se afastar novamente. Para proteger essa família, insistiu Eduardo. Gabriel vai pegar esse dinheiro e desaparecer, e vocês ficarão melhor sem a montanha-russa emocional de seus compromissos. Pela metade, Daniel, o mais sensível dos trigêmeos, começou a chorar silenciosamente. Lucas e Tomás se aproximaram instintivamente dele, formando um pequeno círculo protetor que partiu o coração de Gabriel. Filhos, disse Gabriel suavemente, ajoelhando-se ao lado da mesa, quero que saibam algo muito importante. Não importa o que aconteça com trabalhos ou dinheiro ou adultos complicados, eu nunca vou abandoná-los de novo. Essa é uma promessa que faço aqui, na frente de todos vocês. Mesmo que o tio Eduardo diga coisas ruins sobre você? Perguntou Daniel com voz trêmula. Gabriel olhou diretamente para Eduardo. Principalmente então, campeão, porque as pessoas que realmente nos amam não tentam nos separar da nossa família. 2 semanas depois da confrontação com Eduardo, o Hotel Presidente havia se transformado em um caleidoscópio de cores vibrantes e aromas tradicionais. Gabriel havia decidido organizar uma festa de Dia de Finados que combinasse a elegância do hotel com a autenticidade das tradições brasileiras mais profundas. Valentina havia projetado a decoração com uma sensibilidade artística que capturava tanto a beleza quanto a solenidade da festividade. O saguão principal brilhava com flores de cores vibrantes, velas votivas, criavam caminhos de luz em direção a altares elaboradamente decorados, e o aroma de incenso se misturava com os sabores de comidas típicas que enchiam o ar. Um grupo de músicos tocava melodias tradicionais, enquanto famílias inteiras percorriam os altares, compartilhando histórias de seus entes queridos, falecidos. Gabriel observava a celebração da sacada do 2º andar, sentindo uma mistura de orgulho e nostalgia. Nas 2 semanas desde que havia rejeitado categoricamente a oferta da Richmond, ele havia experimentado uma liberdade emocional que não sentia há anos. A decisão havia sido surpreendentemente fácil, uma vez que ele compreendeu que nenhuma quantidade de dinheiro valia a pena se significasse perder sua família recém-recuperada. É lindo, disse Valentina, aproximando-se dele na sacada. Ela vestia um vestido tradicional, bordado em tons roxo e dourado, que a fazia parecer uma deusa ancestral. Nunca imaginei que o hotel pudesse se sentir tão vivo. As crianças tiveram a ideia, admitiu Gabriel, apontando para o altar central, onde os trigêmeos estavam explicando entusiasticamente a oferenda que haviam criado para outras crianças visitantes. Eles disseram que queriam fazer um altar para o amor perdido dos pais deles. Valentina seguiu seu olhar e sorriu suavemente.
O altar das crianças era uma obra-prima de inocência e esperança. Eles haviam colocado fotografias de Gabriel e Valentina de sua época de casados, cercadas por flores, doces favoritos de ambos e pequenos brinquedos que representavam as lembranças familiares que nunca haviam podido criar juntos. "Olha o que eles escreveram", murmurou Gabriel, mostrando-lhe um papel decorado com a caligrafia trêmula de crianças de 5 anos. "Para o amor que não morreu, só se perdeu. Por favor, voltem e sejam uma família de novo." Valentina sentiu lágrimas quentes rolando por suas bochechas. "Gabriel, Papai Gabriel, mamãe!" gritou Lucas de baixo, interrompendo o momento íntimo. "Venham ver, o altar está funcionando." Desceram as escadas juntos, e Gabriel sentiu seus dedos se entrelaçarem naturalmente com os de Valentina. Era um gesto pequeno, mas carregado de significado depois de anos de distância. No altar principal, os trigêmeos haviam aceso velas adicionais e estavam apontando excitadamente para as fotografias. "Olhem!" exclamou Tomás. "Nessa foto vocês estão rindo juntos, e agora vocês estão aqui juntos de novo. Os espíritos trouxeram de volta o amor de vocês." Daniel se aproximou dos pais com a seriedade que o caracterizava. A vovó Carmen nos explicou que no dia de finados, as coisas que acreditamos perdidas para sempre podem voltar se nos lembrarmos delas com amor suficiente. Gabriel se abaixou para ficar na altura dos filhos. "E vocês acham que nosso amor voltou?" "Claro que sim", responderam os três em uníssono, abraçando-o com a força de pequenos furacões. Sobre as cabeças das crianças, Gabriel e Valentina se olharam com uma intensidade que havia estado ausente durante anos. Naquele momento, cercados pela celebração da vida que continua além da morte, ambos compreenderam que seu amor nunca havia morrido realmente. Ele havia estado esperando, como os espíritos nessa noite mágica, o momento certo para retornar. "Valentina", murmurou Gabriel. "Você acredita em segundas chances?" "Eu acredito em milagres", respondeu ela, aproximando-se até que suas testas quase se tocassem. "E eu acredito que às vezes o universo leva seu tempo para nos corrigir quando erramos." Os músicos começaram a tocar uma música tradicional, brasileira, e espontaneamente casais começaram a dançar entre os altares iluminados. Gabriel estendeu a mão para Valentina. "Você me concede essa dança?" Pela primeira vez em 6 anos, Gabriel e Valentina dançaram juntos, movendo-se ao ritmo da música brasileira que contava histórias de amor perdido e encontrado. Os trigêmeos dançavam ao redor deles, suas risadas se misturando com a música e as orações dos altares. Naquele momento, sob as luzes douradas dos altares do dia de finados, Gabriel soube com certeza absoluta que havia encontrado seu caminho de volta para casa. 3 meses depois do dia de finados, o Hotel Presidente havia completado sua transformação total. A fusão entre a visão arquitetônica de Gabriel e o design de interiores de Valentina havia criado algo extraordinário. Um espaço que honrava a história enquanto abraçava o futuro. Os meios especializados haviam começado a chamá-lo de uma obra-prima de renovação hoteleira, e as reservas estavam completas até o ano seguinte. Gabriel havia estabelecido uma rotina que jamais teria imaginado possível em sua vida anterior. Todas as tardes, depois do trabalho, ele passava tempo com os trigêmeos, ajudando-os com a lição de casa, brincando no parque do hotel ou simplesmente ouvindo suas histórias do dia. Valentina e ele haviam desenvolvido uma colaboração natural que se estendia além do trabalho, compartilhando responsabilidades parentais com uma facilidade que surpreendia a ambos. Era uma sexta-feira à tarde, quando Gabriel recebeu uma ligação que mudaria tudo novamente. "Senhor Monteiro", anunciou Patrícia com uma emoção incomum em sua voz.
Acabou de chegar um envelope registrado muito importante. Os remetentes insistem que você deve abri-lo imediatamente. Gabriel franziu a testa, mas pegou o envelope dourado que Patrícia lhe estendia. O cabeçalho era do Instituto Brasileiro de Arquitetura e Design, uma organização prestigiosa que concedia prêmios anuais a projetos excepcionais. Dentro do envelope, encontrou uma carta formal e elegante. Prezado Sr. Monteiro e Sra. Reis, é com grande honra que informamos que o projeto de renovação do Hotel Presidente foi selecionado para receber o Prêmio Brasileiro de Excelência em Arquitetura e Design Colaborativo. A cerimônia de premiação será realizada no próximo mês em São Paulo, Brasil. Gabriel leu a carta 3 vezes antes que a realidade se instalasse completamente. Esse era o reconhecimento mais prestigioso em sua indústria, algo que ele havia sonhado durante toda a sua carreira, mas que nunca havia esperado alcançar realmente. Seu primeiro instinto foi procurar Valentina imediatamente. Ele a encontrou no jardim do hotel, supervisionando a instalação de uma nova fonte que haviam projetado juntos. Os trigêmeos brincavam perto, construindo castelos de areia em uma caixa que Gabriel havia mandado instalar especialmente para eles. Valentina! Gritou Gabriel, correndo em direção a ela com a carta na mão. Eu tenho notícias incríveis. Quando ele explicou sobre o prêmio, Valentina ficou sem palavras por vários segundos. Então, espontaneamente, ela se lançou em seus braços em uma celebração que se sentiu completamente natural. Eu não acredito! Exclamou, girando em seus braços. Gabriel, isso é extraordinário! As crianças correram para eles, atraídas pela emoção evidente. O que aconteceu? Por que vocês estão tão felizes? Perguntou Lucas. Porque o trabalho que mamãe e papai fizeram juntos é tão bom que pessoas do mundo inteiro querem nos premiar, explicou Gabriel carregando Daniel. Significa que vocês são uma equipe perfeita? Perguntou Tomás com a lógica direta de uma criança de 5 anos. Gabriel e Valentina se olharam e naquele momento ambos compreenderam que a pergunta de Tomás tinha implicações muito mais profundas que o trabalho. Sim, respondeu Gabriel, suavemente, sem desviar o olhar de Valentina. Acho que somos uma equipe perfeita. Naquela noite, depois de colocar as crianças na cama, Gabriel e Valentina sentaram-se na varanda do hotel, contemplando a cidade iluminada e processando a magnitude de sua conquista profissional. Gabriel, disse Valentina subitamente, tem algo que preciso te dizer antes de irmos para São Paulo. O tom sério de sua voz fez Gabriel se tensionar levemente. O que foi? Sofia encontrou algo enquanto revisava documentos legais para o prêmio. Começou Valentina, parecendo nervosa. Aparentemente, há rumores de que você poderia ter outro filho. Gabriel sentiu como se o mundo parasse. O quê? Os documentos sugerem que você iniciou um processo de adoção em segredo, continuou Valentina, estudando seu rosto cuidadosamente. Gabriel, se há outra criança, preciso saber. Os trigêmeos precisam saber. Gabriel ficou em silêncio por vários minutos que se sentiram eternos. Finalmente, um sorriso lento se espalhou por seu rosto. A outra criança, admitiu suavemente. Seu nome é Alexandre. Ele tem 7 anos. O conhecemos durante o projeto de caridade do hotel há 2 meses. Valentina piscou, processando essa informação. E ele é órfão. E ele é a criança mais corajosa e inteligente que conheci. Gabriel tomou as mãos de Valentina. Eu queria te perguntar se você estaria disposta a que ele fizesse parte da nossa família. As lágrimas começaram a rolar pelas bochechas de Valentina. Gabriel Monteiro, sussurrou ela, você está me propondo que adotemos uma criança juntos?
Estou te propondo muito mais do que isso, respondeu Gabriel. E para surpresa de Valentina, ele se ajoelhou na sua frente na varanda iluminada pelas estrelas. Valentina Reis, disse Gabriel com voz trêmula, mas firme. Da primeira vez que nos casamos, fizemos isso por paixão e esperança. Desta vez, quero me casar com você por sabedoria e certeza. Porque aprendi que o amor verdadeiro não é apenas aquele que sobrevive às tempestades, mas aquele que se torna mais forte após cada uma delas. De sua posição ajoelhada, Gabriel tirou uma pequena caixa de veludo azul. Dentro, brilhava um anel diferente do que ele havia lhe dado anos atrás. Mais simples, mais elegante, com uma esmeralda central cercada por pequenos diamantes que capturavam a luz das estrelas. Você quer se casar comigo de novo? Você quer que construamos a família que sempre quisemos ter com nossos 3 filhos e com Alexandre? Valentina cobriu a boca com as mãos, lágrimas de felicidade escorrendo livremente por suas bochechas. Gabriel... Mamãe, diz que sim, gritou uma vozinha da porta da varanda. Gabriel e Valentina se viraram para encontrar os 3 trigêmeos espiando do batente, claramente tendo escapado de suas camas para presenciar esse momento crucial. Crianças, vocês deveriam estar dormindo, disse Valentina entre risos e lágrimas. Nós não conseguíamos dormir sabendo que o papai Gabriel ia te pedir em casamento de novo, explicou Lucas com seriedade. Nós queríamos estar aqui para ouvir sua resposta. Além disso, acrescentou Tomás, se você disser que sim, isso significa que o papai Gabriel vai morar conosco para sempre? E que o menino Alexandre vai ser nosso irmão de verdade? Perguntou Daniel com esperança. Gabriel olhou para seus filhos, depois para Valentina e sentiu seu coração se expandir além do que havia acreditado ser possível. Essa era sua família, imperfeita, complicada, mas absolutamente sua. Sim, sussurrou Valentina finalmente, estendendo a mão para Gabriel. Sim, quero me casar com você de novo. Quero que sejamos uma família completa. Os trigêmeos gritaram de alegria e correram para seus pais, transformando o momento romântico em um abraço familiar caótico e perfeito. Gabriel deslizou o anel no dedo de Valentina e a beijou pela primeira vez em 6 anos. Um beijo que sabia a novos começos e segundas chances. 6 meses depois, o jardim do Hotel Presidente havia se transformado no cenário de um casamento que a imprensa especializada chamou de a renovação do ano. Valentina caminhou até o altar do braço de sua irmã, Carmen, vestida com um elegante vestido de renda marfim que havia projetado especialmente para a ocasião. Gabriel a esperava junto ao altar, decorado com as flores favoritas de ambos, ladeado pelos trigêmeos vestidos como pequenos pajens adoráveis. Na primeira fila estava Alexandre, de 7 anos, que havia sido oficialmente adotado por Gabriel no mês anterior. A criança segurava os alianças com a seriedade de alguém que compreendia a importância do momento. Até mesmo Mercedes havia comparecido, sentada na parte de trás do jardim, tendo passado os últimos meses em terapia familiar para reparar o dano causado por anos de manipulação. Seu relacionamento com Gabriel ainda era frágil, mas havia começado a se curar. Há 10 meses, disse Gabriel em seus votos personalizados. Eu pensei que havia perdido tudo o que importava. Hoje me dou conta de que simplesmente estava aprendendo a valorizar o que sempre tive. Valentina, você e nossos filhos são a minha definição de sucesso verdadeiro. Gabriel, respondeu Valentina com voz clara e firme. Você me ensinou que o amor verdadeiro não é perfeito, mas é persistente. Ele é capaz de encontrar seu caminho de volta para casa, não importa quantos obstáculos encontre pelo caminho. Quando se beijaram como marido e mulher pela segunda vez, os 4 filhos os cercaram em um abraço grupal espontâneo que fez todos os convidados rirem.
Naquela noite, enquanto a festa continuava no hotel que haviam renovado juntos, Gabriel observou sua família completa. Valentina dançava com Alexandre, ensinando-lhe passos tradicionais, enquanto os trigêmeos corriam entre as mesas distribuindo pétalas de flores aos convidados. Seu celular vibrou com uma mensagem de texto dos organizadores do prêmio em São Paulo. Confirmação: o voo familiar para 5 pessoas está reservado para a próxima semana. 5 pessoas, sua família. Gabriel sorriu, guardou o celular e se juntou à pista de dança. Ele havia aprendido que os melhores negócios da vida não eram feitos em salas de conferências, mas em momentos como aquele, cercado pelas pessoas que realmente importavam. O Hotel Presidente brilhava sob as estrelas brasileiras, testemunha silenciosa de uma história de amor que havia encontrado seu caminho de volta para casa. Espero que você tenha gostado da história de hoje. Inscreva-se no canal para não perder mais histórias como essa.